Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Não há nada no mundo exceto a luz, o Criador, e aquilo que foi criado pela luz, a pessoa que permanece dentro dessa luz. Uma pessoa pode percebê-la quando houver uma correspondência entre suas qualidades e as do Criador. Se tais qualidades não se corresponderem, a pessoa não poderá perceber a luz do Criador. No começo, colocam-nos nas condições de um domínio explícito e completo do egoísmo, conhecido como nosso mundo. Somente por meio de nossos próprios esforços poderemos, aos poucos, despertar e cultivar dentro de nós o desejo e a necessidade de perceber o Criador, ou seja, criar um vaso para a sua luz, até o ponto de começarmos a percebê-lo. Nossos esforços devem voltar-se para a tentativa de nos corrigirmos, com toda a força que tenhamos, até que seja óbvio que todos os esforços para atingir a meta desejada serão inúteis. Então, é o momento de voltar-se para o Criador por meio de uma prece, pedindo-lhe ajuda para conseguir a libertação do egoísmo e a união com ele. Esse processo pode levar meses, até mesmo anos, se empreendermos esse esforço sob a direção de um mestre cabalista. E pode levar várias vidas ou reencarnações, se o esforço for empreendido por nossa própria conta, pelo caminho do sofrimento. Somente os esforços corretos na direção precisa produzirão o vaso da alma, no qual o Criador se nos revelará. Na Cabala, as razões por trás de nossas ações são conhecidas como os pais, e as consequências das ações são conhecidas como os filhos, ou seja, os atos espirituais corretos. O indivíduo não nasce por sua própria vontade. Espiritualmente, ele é forçado a nascer, a receber uma alma, a luz do Criador, pelo Criador, por meio do sofrimento. Mas tem a capacidade de nascer independente por meio da Cabala. O indivíduo não vive por sua própria vontade. Se não agir, viver, de acordo com sua vontade egoísta, a verdadeira e eterna existência espiritual será a recompensa, o que, por certo, pode se chamar de vida. O indivíduo não morre por sua própria vontade. Se não quiser morrer espiritualmente, ou se quiser permanecer no estado de morte espiritual, sem a alma, sem a luz do Criador, então não deve agir de acordo com sua própria vontade. O trabalho da linha média da alma começa com o trabalho com a linha direita, já que seu uso está proibido. A luz da sabedoria mostra o egoísmo como mal, e a pessoa sente que não existe um ato pior do que trabalhar em benefício de si mesmo. Porém, ela ainda não possui o desejo nem a força para trabalhar em favor de outros, isto é, de dar. Portanto, há necessidade da linha esquerda, que nos proporciona desejos altruístas e força. Os órgãos espirituais de percepção, tal como nossos 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, funcionam de acordo com uma meta particular estabelecida. O efeito da luz da sabedoria nos faz reconhecer que não há nenhum benefício pessoal no uso dos 5 sentidos, isto é, não tem sentido trabalhar por nosso egoísmo.
Na ausência do desejo de autogratificação, o que em geral induz os 5 sentidos a funcionarem, experimentamos uma falta total de energia para realizar qualquer ato, a qual nos conduz à letargia e à inação. Nessa etapa, ainda não percebemos que a meta de nossos esforços pode ser o dar, isto é, que nossas ações podem ser altruístas. Por essa razão, precisamos da influência de outra qualidade espiritual, conhecida como a luz vermelha, a linha esquerda, Malkuth. Essa qualidade é necessária para convencer nossos desejos a aceitarem trabalhar de maneira altruísta, que são as qualidades de Binah. Quando tivermos recebido a energia espiritual e o movimento altruísta tiver se iniciado, começaremos a agir com uma combinação de ambas as qualidades, da linha direita e da linha esquerda. Como resultado, receberemos a luz do Criador em nossos novos desejos, a linha média, e assim continuaremos recebendo prazer com a perfeição. Se estivermos prontos para receber os poderes da fé e do altruísmo, então, eventualmente, seremos capazes de receber a razão mais elevada. O princípio de rejeição da autogratificação, que foi adotado por uma das principais religiões do mundo, e princípio de conseguir prazer, que foi escolhido por outra, provém das forças impuras egoístas, das linhas direita e esquerda da ascensão espiritual. Portanto, o ponto no qual a Cabala trata o tema de impor limitações a si mesmo requer uma etapa preliminar, trabalhar em si, fazer uma tentativa de rejeitar a ideia de autogratificação usando a própria força de vontade. As raízes de todos os diversos tipos de fé, de todas as tendências espirituais, de todos os grupos e de todas as filosofias religiosas podem ser localizadas na variedade dessas forças impuras. Estas circundam as linhas espirituais puras, esquerda e direita, que se mantêm no processo de pegar, captar ou por meio do sugar o alimento. No entanto, a meta de qualquer tarefa é alcançar a linha média, ascender para o infinito, que não tem fim ou limite, atingindo assim a percepção do Criador, ilimitada pelas particulares qualidades humanas. No vocabulário espiritual, um desejo é considerado um lugar. A ausência do desejo é considerada a ausência de um lugar. Isso é similar a quando uma pessoa declara que não tem nenhum espaço no estômago para o alimento, pois não tem mais desejo de comer. O lugar espiritual ou o desejo de um indivíduo de perceber o Criador é conhecido como o vaso, Kli, o recipiente da alma ou Shekinah. Esse vaso recebe a luz do Criador ou a sua revelação, também conhecida como a alma da pessoa. O próprio Criador é conhecido como Shohen. Posto que todos os nossos desejos estão impregnados com nosso egoísmo, ou seja, o desejo de receber, a luz do Criador fica encoberta. À medida que o egoísmo é expulso de nossos desejos, fica disponível um lugar maior. Um desejo não corrigido é conhecido como egoísmo. Um desejo corrigido é chamado de Israel. Quando o lugar é esvaziado como resultado de um desejo corrigido, a luz do Criador revela-se, mas ele continua operando de uma maneira encoberta. Depois de termos corrigido e purificado nossos desejos, perceberemos o processo da revelação do Criador como a aparência da luz. Porém, na realidade, nenhum movimento é realizado, pelo contrário, como no processo da revelação de um negativo, a luz aparece gradualmente em nossa percepção. Devido ao fato de não podermos percebê-la, mas somente seu efeito sobre nossos recipientes, dirigimos-nos ao Criador por meio do nome associado à sua revelação, Shekinah.
Somente podemos determinar sua essência pelas sensações e pelas emoções que ele nos evoca. Por essa razão, a revelação do Criador é conhecida como Shekinah. Se ele se ocultar, então se diz que a Shekinah está no exílio, ou que o Criador está escondido. Se um indivíduo conquistar o direito à revelação do Criador, então isso será conhecido como o regresso do exílio. O grau variável segundo o qual o Criador se nos revelará chama-se alma. Assim que formos capazes de corrigir pelo menos um de nossos desejos altruístas, receberemos uma imediata percepção do Criador. Nesse sentido, diz-se que a alma humana é parte do Criador. Quando alcançarmos a etapa final da correção, o Criador preencherá todos os nossos desejos, isto é, ele se revelará no grau máximo em que planejou revelar-se às suas criações. No início da criação, todos os nossos desejos foram projetados para esse propósito supremo. Shekinah é a raiz e a soma de todas as almas individuais. Cada uma das almas é parte da revelação geral do Criador. Quando ele se revela, está expressando seu desejo de agradar suas criações. Essa é a compreensão dos que alcançam a percepção do Criador. Não podemos responder à pergunta sobre o que levou o Criador a desejar nos criar com o propósito de nos agradar, porque essa pergunta abrange o processo que ocorreu antes da criação. Podemos apenas compreender o que nos pode ser revelado, isto é, o que se desenvolveu depois da criação. A etapa inicial na qual começamos a compreender a criação é a percepção do prazer que emana do Criador. Por essa razão, a meta da criação, o desejo do Criador de agradar, refere-se somente às criações que já o percebem. Todas as perguntas que se referem aos assuntos além deste nível estão acima de nossa habilidade de entendimento. Sempre devemos lembrar que toda a compreensão humana e o conhecimento derivam somente da percepção pessoal. A única coisa da qual somos constituídos é de nosso desejo de sermos satisfeitos. Todo o nosso potencial físico e mental, todas as nossas capacidades e todo o nosso progresso existem com o único propósito de nos permitir receber prazer de vários objetos, os quais continuamos inventando, descobrindo e considerando necessários, na moda ou aceitáveis. Isso assim é com o único objetivo de sermos capazes de receber prazer constantemente. Não podemos nos queixar das ilimitadas formas do desejo de receber prazer. Foi suficiente para o Criador gerar nada mais que um único desejo, a fim de induzir os seres humanos a se sentirem como seres independentes, que desejam e são capazes de se comportar de modo autônomo, com base em um único instinto, o de maximizar o prazer pessoal. Esse processo acontece com a ajuda de todas as nossas faculdades, intelectual, inconsciente, física, ética e muitas outras. Também inclui todos os níveis de memória, desde a molecular e biológica até as de níveis mais altos de nosso intelecto. Por exemplo, um homem gosta de dinheiro, mas se dispõe a renunciar a toda sua fortuna mediante uma ameaça de morte feita por um assaltante. Desse modo, ele troca uma fonte de prazer, o dinheiro, por um prazer ainda maior, permanecer vivo. Somos incapazes de fazer alguma coisa sem termos a certeza de que, como resultado, ficaremos em uma posição mais vantajosa. É irrelevante a maneira como o benefício será conferido. O crucial é que o nível resultante de prazer exceda o nível inicial. Somente então agiremos. Qual é então a diferença entre o prazer recebido do egoísmo, de obter, e o prazer recebido do altruísmo,
de dar. A diferença significativa é que, ao recebermos prazer pelo egoísmo, nossa sensação de prazer é invariavelmente acompanhada por uma sensação de vergonha. Mas, ao recebermos para o benefício do doador, não sentimos nenhuma vergonha e nosso prazer é absoluto. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.